Ei, escuta aqui. Se você chega em casa exausto com a sensação de que trabalhou por 10 pessoas, mas quando olha pra trás percebe que nada saiu do lugar e que amanhã tem mais, talvez pareça até que é mais do mesmo, aí você acaba soltando aquela frasezinha clássica: se eu não fizer, ninguém fará direito. Eu me lembro quando criança e minha mãe pedia pra eu fazer alguma coisa e era engraçado porque eu fazia e não saía, obviamente, do jeito que ela queria. Eu era uma criança, não sei, talvez eu não tinha competência para executar aquilo com tanta excelência quanto ela, que era uma adulta. E ela falava: tá vendo? Quando você quer as coisas bem feitas, não peça, faça. Minha mãe realmente me treinou para ser um excelente operador. Apesar de hoje eu ter uma empresa de aconselhamento empresarial que se chama Tivor e eu sou conselheiro de negócio nela, mas minha mãe me fez para ser um operador, para realmente conseguir resolver problemas, né? E a minha mente, até alguns anos atrás, era essa mentalidade de operador. Mas, voltando. Isso, de alguma forma, parece liderança, mas não é, tá? Você só tá sendo atropelado pelo seu próprio ego. Sabe o que a maioria dos gestores mais pesquisam? Esse é o segundo podcast que eu tô falando sobre pesquisas do Google, tá? Como treinar a minha equipe para ser igual a mim? Como se você fosse o epicentro da referência, né? Mas, enfim, vamos pensar que você é bom no que você faz, tá? Porque, geralmente, o empresário que começou a empresa do zero fazendo, ele é bom no que faz até. Ele é um ótimo, excelente operador. Um líder que foi promovido, um operador que foi promovido a líder, também, ele é um ótimo operador. E você pesquisar no Google como treinar o seu time a fazer as coisas como você faz, eu te digo, ninguém vai fazer. Aí nesse caso minha mãe tá certa, tá? Nesse caso a minha mãe tá certa. Obrigado, mãe. Ninguém vai fazer igual você, cara. Se você continuar tentando ser esse herói ou superhero da sua operação, você não vai salvar a sua empresa. Você está matando o crescimento dela. E alguém precisa te falar isso, tá? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre esse mesmo de soltar o osso. E por que você, empresário ou gerente, virou esse maior gargalo do teu negócio. Queria falar uma coisa que eu acho bem interessante e eu sempre falo com alguns líderes, né? Liderança, basicamente, é a arte de ficar desnecessário na sua operação. Gravou essa? Liderança é basicamente a arte de você ficar desnecessário na operação. Então, se a sua empresa só anda quando você está empurrando, você não tem um negócio, tá bom? Você tem provavelmente um emprego bem caro. Inclusive, estou ajustando o processo de uma empresa justamente por isso. Porque tem uma estrategista do negócio, ou pelo menos uma mente pensante dentro do negócio que está operacional e ela acaba sendo o operacional mais caro da empresa. E aí a gente precisa passar esse bastão. E esse é o trabalho que a gente precisa fazer e a Tivor faz isso. Então, aqui entra uma ciência social de confiança. Da confiança é importantíssimo você ter claro que confiar não é ser ingênuo, é dar ao outro, ao seu colaborador, enfim, o direito de errar dentro de uma margem segura. Então, você não delega, provavelmente, porque você tem medo de perder a importância e porque você quer ser o cara das respostas. A gente sabe disso. E essa é uma dor, de certa forma, muito real. Mas o ajuste que você precisa fazer um bom líder não é o que dá a resposta, é o que faz a pergunta certa para que o liderado encontre o caminho. Então, eu falo praticamente em todos os podcasts, subtítulo do livro do Gary Keller: a vida é uma pergunta, cara. Você vai ter muito mais sucesso se você souber fazer perguntas. Então, se você não ensina o seu time, a sua equipe a pensar, você vai ter uma renca de pessoas atrás de você, toda hora te interrompendo. Chefe, agora! Chefe, agora! Né? Sem contar quando eles sabem meio que tem que ser feito e ficam perguntando. E por você gostar de responder, se sentir importante, como eu já falei, que é uma dor real, você está sempre respondendo. Então é importante que você passe esse bastão. Liderança é dar, tecnicamente, um voto de confiança. É criar esse vínculo de confiança. E quem vai auxiliar você nisso é a gestão, que vai garantir que esse voto de confiança ele não seja jogado no lixo. E que aqui você consegue transformar a sua liderança em uma coisa prática. Então, delegar sem gerir é delargar. Eu vou repetir para ficar claro. Delegar sem gerir é delargar. E delargar é o primeiro passo para você se frustrar. Então, você precisa fazer o quê? Um alinhamento de expectativa. Então, a gestão ela precisa definir o que é, certo? Então, se você de alguma forma pede para o teu liderado, faça aí um relatório caprichado. Aí eu te pergunto, o que é caprichado? Às vezes o que é caprichado para você, para ele, é um lixo para você. Então assim, a gestão ela precisa definir esses critérios. Então você não entrega uma tarefa e desaparece. Você cria marcos. E você criando esses marcos,
Criando esses marcos, você consegue acompanhar o fluxo de trabalho. Então, a gestão serve para tirar esse peso das suas costas. Basicamente isso. É o processo que substitui a sua presença física. Então, é ruim e não é saudável você se orgulhar de ser uma pessoa que resolve tudo. Seu trabalho como líder e gestor, ele não é resolver problemas operacionais, é construir um sistema que os resolva ser você. Então, esse é o foco. Se você quer crescer, você precisa de espaço na agenda para pensar. Ninguém pensa com a cabeça cheia de operacional alheio. Delegar dói no começo, mas centralizar mata tudo no final. Eu sei que essa é uma escolha difícil, mas precisa ser feita. Então, tem uma frase do C-Level do Facebook. Certa feita ele disse que liderança é você tornar os outros melhores com a sua presença e certificar que o impacto disso permaneça na sua ausência. É basicamente isso, né? Então, a liderança, ela tem essa capacidade, tem esse poder, tem essa força, tem essa influência, entende? E a gestão, ela vai te auxiliar e garantir isso, entende? Então, você precisa ter as duas em conjunto. Está em constante crescimento com as duas, tanto na liderança quanto na gestão. Fechou? Esse é o nosso podcast de hoje. Eu sou o Richard Oliveira, conselheiro na Ativor, e espero você ter gostado, espero ter sido contributivo. Espero você no próximo episódio. Tchau! Não deixa de seguir nas redes sociais. @segue o Richard, @segue Ativor. Tchau!